Tal Long é um jogo competitivo de 1 a 2 jogadores, lançado pela Ideia Jogos, com mecânicas de movimento em grade e movimento programado. Então, vamos ao setup. Coloque o tabuleiro no centro da mesa e então posicione 4 marcadores de água em cada um dos espaços de cada um dos dragões. Depois posicione 2 pedras brancas no céu e 2 pedras pretas na terra, assim como uma pedra preta com uma pedra branca em cima no fogo e uma pedra branca com uma pedra preta em cima na água. Todos os marcadores vermelhos podem ser colocados no espaço do meio do tabuleiro. Em seguida, escolha do final do tabuleiro alguns dos espaços de setup respectivos conforme a habilidade dos jogadores. Eu, nesse caso, estou fazendo um setup básico do primeiro cenário do manual. E separe também o marcador de sopro de água ou fogo ao alcance dos 2 jogadores. Qualquer material não utilizado no cenário específico volta para a caixa do jogo. Feito o setup, os jogadores podem começar a partida. Tal Long se passa em várias rodadas com o objetivo de eliminar o dragão adversário. O jogador que estiver controlando o dragão branco sempre começa e ele vai jogar sempre o seu turno pegando todas as peças de um dos espaços de ação e largando elas sempre sequencialmente até que no espaço que ele largar a última pedrinha ele vai realizar aquela ação. Então vamos ver as ações disponíveis. A movimentação da mancala sempre acontece no sentido anti-horário. Então o jogador vai escolher um dos espaços respectivos, pegar todas as peças dali e depois eles vão largando uma por uma. No espaço que ele largar a última peça é o espaço de ação que ele vai realizar a ação. Nesse caso aqui, a do céu. Na ação do céu, o jogador pode usar o seu dragão para andar até 2 espaços, só que só na vertical. Nesse exemplo aqui, eu poderia mover o dragão branco 1 ou até 2 espaços. Depois de fazer esse movimento, eu vou utilizar a última peça do dragão para completar o espaço que tiver vazio ali. Caso eu mova mais do que o espaço, eu vou fazer a mesma coisa com a penúltima peça, podendo virar ela para adequar o desenho bonitinho. A próxima ação oposta seria a ação da terra. Na ação da terra permite que um jogador mova o seu dragão até 2 espaços, sempre na horizontal. Como por exemplo aqui, eu posso mover 1 ou até 2, sempre completando o meu desenho, e depois deixando o dragão bonitinho. Em seguida, nós temos a ação do vento. A ação do vento permite que o dragão faça uma curva para um dos 2 lados. Vai lembrar que o dragão tem que estar posicionado na vertical. Então, nesse caso aqui, com a posição do vento, eu poderia utilizar o meu dragão branco aqui, eu poderia mover ele para esse lado. Nesse caso, eu não poderia mover para o outro porque ele sai fora do tabuleiro. Então, depois eu fizer esse movimento, eu vou pegar a última peça, completar o desenho bonitinho e com a ação especial do vento eu ganho mais uma ação que eu posso usar. Essa ação novamente é realizada mexendo na mancala. Vai lembrar que caso eu realize uma ação do vento novamente ou uma ação do trovão, eu não ganho novamente mais uma ação. Ou seja, esse bônus de ação só acontece uma vez por turno. A ação oposta ao vento é a ação do trovão, que permite que um jogador que esteja na horizontal vire para cima ou para baixo. Então, nesse caso aqui, vai acontecer o mesmo esquema. Esse jogador vai poder virar para cá e eu pego a última partezinha do corpo dele para completar o desenho. E vai lembrar que sempre depois de acabar uma ação de movimento, caso um dragão esteja com a parte da boca dele perto de qualquer parte que pertença a outro dragão, acontece uma mordida. Então, vamos dizer que o dragão branco aqui fez um movimento vindo para cá. A gente vai acertar aqui o desenho dele. Como ele terminou o movimento estando adjacente a qualquer peça do dragão preto, o dragão preto vai tomar 1 de dano e vai perder aqui uma das suas águas. Essas foram as ações básicas de movimento. Agora sobrou fogo e água, que são as ações de ataque. Realizando a ação do fogo, o jogador pode absorver ou expelir aquele elemento. Caso ele escolha absorver, ele vai pegar um dos elementos e colocar na sua área daquele jogador. Caso ele escolha expelir, ele vai utilizar o marcador aqui do sopro para determinar o dano que ele vai dar. Só que antes de absorver ou expelir, o jogador ganha um movimento grátis.
Esse movimento pode ser em qualquer direção, ele pode andar um para frente, um para o lado ou um para o outro. Então nesse caso vamos dizer que eu queira mover um para frente. Eu pego o último pedaço do dragão e completo com o desenho. Depois disso eu vou escolher expelir. Eu posso escolher um dos dois templates, o reto ou o de lado. E eu vou colocar aqui na frente da boca do dragão. Caso mais do que um número fique por cima do dragão, somente o número maior é o que está valendo. Então por mais que eu tenha o 1 e o 2 em cima desse dragão, só o 2 de dano é que está valendo. Então eu vou dar 2 de dano. Como eu estou expelindo fogo, eu vou descartar as minhas fichas vermelhas e para cada fichinha vermelha que eu tiver, eu vou adicionar 1 de dano no dragão adversário. Ou seja, o dragão preto vai tomar 3 de vida. O mesmo vale para a água. Caso eu mova para cá, eu parei no espaço da água, eu tenho direito a um movimento livre em qualquer direção e eu posso ou absorver ou expelir aquele elemento. Caso eu escolha absorver, eu vou adicionar 1 na minha vida. Caso eu escolha expelir, eu vou fazer a mesma coisa. Depois do meu movimento grátis, ajustando o desenho, eu vou posicionar o meu marcador ali em cima. Como o número 2 é o maior número que está disponível e a amostra ali, o dragão branco vai tomar 2 de dano. Com o adicional da água, que ele vai tomar mais 1 dano para cada ficha azul que tiver disponível no centro do baguá. Então ele vai tomar 2 mais 3, vai perder 5 de vida. Como ele tem 4, ele vai perder todos esses 4 de vida. Imediatamente ele vai perder a última peça do seu dragão. A gente devolve aqui para o espacinho. E ele vai recuperar toda uma nova vida. Como ele ainda tinha 1 de dano para tomar, ele vai perder mais 1 para tomar todo o dano completo. Caso um dragão tome 3 de dano e fique só com a cabecinha, aquele dragão é derrotado e o outro jogador vence. Vale lembrar que caso o jogador não consiga fazer o seu movimento no seu turno, ele simplesmente realiza o movimento das peças pelo baguá com a mancala e toma 1 de dano, perdendo uma das suas fichinhas azuis. E também, a gente tem as regras especiais dos portais dependendo do cenário. Caso um jogador for se mover através de um portal, ele simplesmente, ao invés de colocar a cabeça dele em cima daquela ficha de portal, ele coloca ela adjacente à ficha do portal de destino, ajusta os pedaços do corpo para combinar o desenho e flipa ela, demonstrando que o dragão está cruzando aquele espaço. Vale lembrar que enquanto que um dragão estiver cruzando aquele espaço, o espaço de portal conta como se fosse um pedaço daquele dragão para nos casos de ataque. Então vamos dizer que o dragão branco estivesse posicionado aqui, caso ele quisesse expelir algum elemento, ele acertaria assim no dragão preto no espaço de 1, por esse portal estar fazendo parte do corpo dele. Então, essas foram as regras do modo gafanhoto. Vamos dar uma olhada no que muda para o modo avançado do mestre. No modo do mestre nós temos o equilíbrio. Caso um jogador realize uma ação que deixe todas as peças da mesma cor num espaço, depois do jogador que realizou essa ação fazer aquela ação respectiva, o dragão daquela cor, nesse caso aqui o branco, vai ser obrigado a realizar a ação do vento. Caso ele não possa, ele perde 1 de vida. E nós temos também o equilíbrio. Caso um jogador tenha suas peças nas 4 pontas, no caso céu, terra, fogo e água, o jogador daquela cor, ou seja, no caso o jogador preto, vai ter que igualar os seus marcadores com o marcador do oponente. Nesse caso aqui vai ser bom para ele, porque ele vai ganhar mais 2, deixando igualado com 3 e 3. Nós também temos o modo mestre que utiliza essa moedinha bem legal aqui, então vamos ver como é que ele funciona. Essa moeda ela indica o sentido que o baguá vai girar. Nesse caso ela sempre começa girando no sentido anti-horário, como é o normal. Caso o jogador pegue na fase de pegar peças, a maioria das peças forem brancas, ela vira para o sentido horário. Caso o jogador pegue a maioria das peças pretas, como nesse caso aqui, uma, que é a maioria das peças que eu peguei, ele muda para o sentido anti-horário. Caso ele já esteja no sentido anti-horário, ele não modifica nada e o jogador continua jogando no sentido horário. Então, se eu pegar, vamos dizer, isso daqui, a maioria das minhas pedras foi preta, então ele muda para o sentido horário e eu faço a minha jogada no sentido horário, realizando as minhas ações.
E por último, é claro, a gente tem o modo super iluminado, o modo escolhido, onde os jogadores utilizam somente a parte do baguá para fazer os movimentos, tendo todo o tabuleiro daqui dos dragões simplesmente na cabeça deles. Então, essa aqui eram as regras do Tao Long, espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida deixe nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se gostaram muito mesmo, adicione os favoritos. E caso não seja inscrito no canal, se inscreva, que isso ajuda bastante na nossa divulgação. E se vocês quiserem testar tanto o Tao Long quanto uma grande variedade de jogos e forem de Porto Alegre região, passe aqui na X, link na descrição do vídeo. É isso pelo vídeo de hoje, até a próxima!